leitura e escrita no ensino de matemática, eu fiz uma escolha de fazer uma conversa a partir de exemplos, de ilustrar nossa conversa a partir de exemplos. Nessa conversa, eu pensei e refleti sobre práticas de leitura e escrita no processo de letramento matemático. Para isso, eu vou situar um pouco o que é que eu compreendo como letramento matemático e trazer dois aspectos em relação a essas práticas de leitura e escrita. A leitura e escrita nas aulas de matemática como um aporte para o processo de alfabetização e letramento em língua natural, eu poderia ter botado assim, né? Poderia ter completado, porque às vezes a gente, principalmente agora nesse período pós-pandemia, que os estudantes passaram 2 anos nessas aulas remotas, a gente compreende que houve uma defasagem muito grande no ensino e aprendizagem, em todas as áreas, né? Mas a gente tem aquele desafio muito grande de alfabetizar as crianças. Estão no 3º ano, mas praticamente é um 1º ano, nós compreendemos todo esse cenário. Depois vocês podem dizer para mim nos comentários, no final, se vocês concordam com esse meu ponto de vista ou não, né? Já que vocês estão no chão da escola básica, mas eu tenho quase certeza que nós temos um grande desafio. Então, a leitura e a escrita nas aulas de matemática, elas podem ser um instrumento, elas podem ser utilizadas para alfabetizar na língua materna, ou seja, ser um potencializador do ensino de língua portuguesa, mas também pode ter como foco o próprio ensino de matemática. Eu posso ter práticas de leitura e escrita nas aulas de matemática que vão potencializar a compreensão do sistema de escrita alfabética, mas que vai ter como foco o ensino dos conteúdos matemáticos. Uma coisa não é dissociada da outra. E farei isso a partir de exemplos de algumas práticas que podem ser exploradas na sala de aula. Então, para começar a nossa conversa, aí vocês fiquem à vontade. Se achar realmente que, Rosinaldo, eu quero falar agora, aí a gente também escuta, tá certo? Vamos fazer uma conversa. Somos poucos na sala, a gente pode fazer um diálogo, uma conversa sobre isso, tá bom? Podem ficar bem à vontade aí para dialogar. Então, primeiro, assim, o que seria letramento matemático, né? Qual é a nossa compreensão sobre letramento matemático? Eu trouxe aí uma nuvem de palavras com várias palavras que são ditas e que são tratadas como sinônimos ou como complementares ao letramento matemático, como numeracia, alfabetização matemática, numeramento, letramento, né? Então, essas palavras estão aí no bojo das discussões, mas nós vamos tratar especificamente o que a gente chama de letramento matemático, partindo de onde surgiu essa palavra letramento matemático. Qual é a origem do letramento, né? Essa palavra vem de onde? Então, uma das primeiras pessoas que falou sobre isso no Brasil foi Magda Soares, a gente sabe, e os estudos de Magda Soares, ela era o letramento no sentido do letramento como apropriação da linguagem escrita, né? Da linguagem escrita na língua portuguesa. Aí ela diz assim, que letramento é a versão para português de uma palavra da língua inglesa, que a gente pode ler como literacia, né, da língua inglesa, ou literacy, que corresponde ao estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. Então, quando você aprende a ler e escrever, é um estado que você assume de letramento. Porém, não é só ler e escrever de uma maneira simplesmente de decodificação dos termos, né? Está implícita nesse conceito a ideia de que a escrita traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. Então, essa é a perspectiva de letramento, não somente de decodificação, mas o estado ou a condição de quem responde adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da leitura e da escrita. Então, é você saber
fazer uso da leitura e da escrita. Mas isso eu sei que vocês já sabem, que vocês já estudaram, que vocês já dominam. E o que seria, então, letramento matemático? Seria a possibilidade do sujeito de reconhecer o mundo como seu espaço, proporcionando envolver na sua realidade de situações cotidianas. Eu vou colocar aqui, vou pular para um exemplo e depois eu volto lá para a teoria. Então, assim, aqui nesse a gente diz assim, que se de um lado letramento é o conceito, quando se quer caracterizar a leitura e a escrita como práticas socioculturais, certo? Eu vou tomar esse extrato. A leitura e a escrita como práticas socioculturais. E aí eu coloquei nesse slide alguns exemplos. Exemplos de como o letramento matemático se constitui uma prática sociocultural. Então, eu vou dar um exemplo que eu vivi. Eu até botei o caso da carne moída. Eu fui fazer compras no supermercado na semana passada e tinha lá carne moída. O freezer, não tem duas portas no freezer. Aí no freezer tem assim, da Friboi. Promoção, não sei o que, R$27 e pouco. A unidade, R$27 e pouco. E do outro lado tinha de outra marca por R$38. Ou seja, se você não analisa, você não pensa, esse é 27 e esse é 38, eu vou comprar qual? O de 27, né? Logicamente. Só que quando você vai fazer a leitura, vai praticar o seu letramento matemático, aquele lá que era R$27 era meio quilo. Era uma embalagem de meio quilo. E lá, aquele que era R$38 era 1 quilo por R$38. Então, assim, é uma leitura matemática como uma prática sociocultural. Eu compreender, eu fazer essa relação. Você percebe que para eu entender isso, eu precisei relacionar meio quilo com 1 quilo. Eu tive que fazer, esse daqui é o dobro desse. Não é o dobro do valor, mas se eu fizer o 27 mais 27, vai dar muito mais do que esse valor. Então, é isso que eu considero como um exemplo de um letramento matemático. É você saber aplicar aquele conhecimento que você tem na sua prática social. Um outro exemplo que eu coloquei foi a pergunta de Jaqueline. É uma moça que eu conheci há bastante tempo e uma vez ela chegou para mim e ela estava muito angustiada porque ela tinha uma dívida enorme no cartão de crédito e todo mês ela pagava a parcela mínima do cartão de crédito. E no mês seguinte sempre vinha a conta maior. Qual a questão aí? Todas as vezes, agora me disseram que mudou a regra, que não pode ser mais assim. Porque quando vem o valor da sua fatura do cartão de crédito e o valor mínimo que você pode pagar. Aquele valor mínimo é um percentual menor do que o que vai aumentar no mês seguinte. Então, você paga e no próximo mês você está devendo mais, mesmo que você não faça compras. Eu ser letrado matematicamente é eu compreender isto e aplicar o meu conhecimento matemático para tomar uma decisão. Outras coisas que a gente pode pensar, para eu compreender uma conta de luz, uma conta de água, para eu compreender o gráfico que aparece no cartão de vacinação, eu preciso de um letramento matemático. Então, por exemplo, eu sei ler esse gráfico. Quanto mais alta tiver a coluna de consumo, mais alto vai ser o valor que eu vou pagar. Mas nem sempre é assim. Porque depende da bandeira que está sendo praticada, se é a bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha. Então, às vezes, na bandeira, quanto mais escura, se a bandeira tiver amarela, eu posso até consumir menos do que eu consumi na bandeira verde, mas a minha conta vai ser mais alta. Então, assim, são coisas que o letramento matemático vai ajudando a gente a tomar decisões. Então, receita culinária, que é uma coisa que eu gosto muito, precisa de letramento matemático,
para você duplicar uma receita, para você fazer a metade da receita, tá certo? Então, o letramento matemático, ele está ancorado numa perspectiva reflexiva, quando da interação com o objeto de conhecimento. Então, você interage com o objeto de conhecimento e você reflete sobre ele. Eu interajo com a porcentagem, eu interajo com o valor monetário, eu interajo com o tratamento da informação, eu interajo com a multiplicação, eu interajo com a geometria e eu tomo decisões a partir dessa reflexão que eu faço. Então, esse processo, ele deve iniciar-se desde a educação infantil. Desde a educação infantil, sempre priorizando eixos de interesse da criança, utilizando jogos, brincadeiras e até a contação de histórias. Esses exemplos que eu trouxe do supermercado, do cartão de crédito, da conta de luz ou da receita, são exemplos da nossa vida adulta, né? Da nossa vida adulta, da nossa história como adultos, mas é preciso também priorizar os eixos de interesse das crianças. Eu vou passar agora para a etapa do que a OECD fala sobre letramento matemático. Alguém gostaria de fazer algum comentário a partir desses exemplos que eu coloquei, desses comentários que eu fiz? Gostaria de comentar alguma coisa ou eu posso seguir? É só uma questão assim que eu estava pensando. Nesse caso, o professor em si, né, que a gente está com professores aqui, seria quando ele for falar questões com os alunos, né, desenvolver a sua aula com o aluno, ele precisa focar nesse sentido, né? Não especificamente cálculo por cálculo, e sim uma forma contextualizada, uma prática assim, a matemática no dia a dia seria, ou o letramento matemático também pode ser outras atividades que não têm a ver com essas questões do dia a dia em si. Podem ser outras atividades, sim, Cleuselite. Eu até trouxe alguns exemplos, como eu disse, a partir de coisas que a gente tem na sala de aula. Então, por exemplo, o livro didático. Como é que o livro didático de matemática ele pode ser um potencializador de leitura e escrita? Então, tudo tem que conduzir para o processo de reflexão, mas não somente de questões econômicas e sociais, reflexões que levem a argumentar e etc. Eu gostei da sua reflexão, da sua pergunta, a gente retoma ela no final. Você vai me dizer se aquilo que a gente conversou aqui respondeu o que você perguntou ou se a gente precisa ampliar, tá? Então, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, de interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Aí já começa um pouco da sua pergunta. Uma variedade de contextos, não somente no contexto da prática social, mas de outros, né, que inclui raciocínio. Gente, outra Cleuselite, é porque você está várias pessoas, né, no seu. Né? Isso inclui... eu tô em um que está gravando e o outro eu estou acessando. Isso inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. E esses fenômenos não precisam ser somente fenômenos da vida social. Por exemplo, quando a gente faz um jogo, quando a gente apresenta um jogo, que a criança tem que compreender a regra, ou descrever uma regra, ou pensar como ela faz para ganhar aquele jogo, que estratégia ela vai usar, é uma forma de você desenvolver um letramento matemático, um pensamento matemático. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões necessárias. Veja, cada vez mais forte, mais presente e mais necessário nesta habilidade, esta capacidade de tomar decisões a partir do letramento matemático.
Tá? Então, o letramento matemático se constitui como uma ação-reflexão que se preocupa com as diversificadas práticas socioculturais de leitura, escrita, interpretação, argumentação, visualização e raciocínio que envolvem os sujeitos. Não é que eu não gosto de política, eu amo política, é porque eu não estou querendo falar, mas essa semana teve uma reflexão matemática que eu achei muito interessante e eu vou trazer e espero que vocês compreendam que eu não estou dizendo A, B, C ou D. Eu queria que vocês entendessem. Veja, no debate de domingo, por exemplo, Bolsonaro ele trouxe o argumento dizendo assim, porque uma das críticas que se faz bastante é a devastação da Amazônia nesse governo, né? Aí ele diz assim, olha, mas no governo do PT, em tais e tais anos, a devastação foi maior do que nesses anos aqui do meu governo. Ele traz o dado matemático, ele até brinca assim, dá um Google. E aí, esse negócio do dar o Google, né, várias pessoas vai falando, vai comentando. E aí eu vi uma moça fazendo uma análise, ela disse, realmente, em tais anos do PT, a devastação da Amazônia foi maior do que agora, do que nesses anos aí do governo de Bolsonaro. Aí ela vai dizer assim, mas o que acontece? Havia um acúmulo de devastação e mesmo aquele percentual do PT tendo sido maior do que foi agora, representou uma queda muito maior do que representou a queda agora. Então, assim, é uma leitura matemática e essa matemática, ela pode ser utilizada para refutar argumentos ou para trazer argumentos para um lado ou para o outro. Entende que não é o dado em si, mas é o contexto, toda questão. E isso, assim, a interpretação, a argumentação, a visualização e o raciocínio, né, que o sujeito deve ter a partir dos dados matemáticos. Então, uma pessoa pode manipular dados matemáticos e dizer aquele mesmo dado ela interpretar de um modo ou de outro. Então, assim, são questões que essa é a alfabetização matemática que a gente defende, é o letramento matemático, é a compreensão do contexto. Agora, eu pergunto assim, será que há um cenário de dificuldade com a leitura em matemática? Será que quando a gente fala, eu vou dar aula de matemática, a gente pensa necessariamente em leitura e escrita? O que vocês acham? Vocês acham que é difícil fazer essa associação entre leitura e escrita nas aulas de matemática? Digam aí para mim no chat, para eu não ficar falando aqui, embora eu esteja vendo vocês, mas o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Rosinalda, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Oi. Com relação ao entendimento, hoje em dia a gente vê os livros didáticos com uma dificuldade bem maior de interpretação das questões, ou seja, se a criança não sabe ler e ela não tem uma ajuda ou do professor ou em casa da família, ela não vai conseguir desenvolver e conseguir responder a contento, porque hoje em dia a matemática não é só tabuada, não. É entendimento, é letramento. Se não for letrada, a criança não vai conseguir desenrolar tudo. Então, a gente precisa trabalhar português e matemática juntos para sempre. Exatamente, Fabiola. Isso, a leitura dos enunciados dos problemas é uma das coisas que eu vou colocar aqui como exemplo. Você chegou agora ou não? Não, eu cheguei logo no comecinho. Joia. Fica aí. Segura tua reflexão para a gente, quando eu tirar a apresentação, eu poder ver vocês bem direitinho e a gente conversar melhor. Então existe essas autoras, Fonseca e Cardoso, elas dizem assim, que não há uma rotina de leitura. Eu acho que isso corrobora muito com esse seu ponto de vista que você está colocando, né? Que não há uma rotina de leitura nas aulas de matemática. Isto é, momentos em que são priorizados a leitura e a interpretação de textos, que não são tão frequentes quanto os momentos de resolução de exercícios. Então, assim, diante dessa fala de Fabíola, o que é que acontece? Muitos trabalhos, tanto a nossa prática, a nossa observação empírica, que a gente chama, né, a nossa prática do dia a dia, quanto as pesquisas, elas ratificam que muitas das dificuldades dos estudantes em matemática é na leitura e na interpretação.
não propriamente em fazer os cálculos, em resolver as contas. Aí o que acontece? Às vezes o professor, ele, para fugir dessa dificuldade, ele faz o quê? Ele faz a opção de colocar só o exercício para resolver. Regina levantou a mão, eu vou só fechar só esse e vou deixar a Regina falar. Práticas de leitura não apenas de texto, mesmo que teóricos de matemática, como também de descrições ou explicações escritas de procedimentos, são muitas vezes preteridas em benefício das explicações orais, dos macetes e das receitas. Então, às vezes, o professor ele faz a opção de dizer os macetes. Professor, se você vê a palavra mais, é porque é para somar. E às vezes é um macete que não conduz ao acerto. Fala, Regina, depois eu continuo. Professora, eu estava refletindo aqui 2 casos, quando a senhora estava falando da questão do letramento matemático. Eu me lembrei do meu pai. Meu pai era analfabeto, não sabia ler e escrever, para assinar tinha que melar o dedinho, e ele era pedreiro. E aí ele trabalhava muito com a matemática. E aí veio toda essa reflexão da questão de não saber ler, mas a profissão dele exigia conhecimento matemático. Outra questão também que eu trago foi de alguns alunos que passaram pela minha vida, né? Até esse ano também. Eles não sabiam ler, mas eles eram bons em matemática, eles eram bons em matemática. Eles tinham dificuldade quando tinham problemas que tinham que ter a leitura tal. Mas eu assim, do meu ponto de vista de professora, eu percebia que ele trazia a vivência dele, as experiências que ele tinha do cotidiano. Que quando ele vai para um supermercado, quando ele vai comprar alguma coisa. É só com reflexão, professora, para discussão. É o uso, né? É o uso social da matemática. Eu acho que a gente podia puxar esse gancho aí para a sua fala. É o uso social da matemática. O uso social que se faz da matemática. Depois eu vou, se der tempo no final, eu vou trazer também o exemplo do meu pai, porque eu quero continuar para vocês terem a ideia geral do que eu preparei, mas depois eu posso trazer também o exemplo do meu pai, que é muito parecido aí com o de Regina. Mas eu vou seguir aí, tá certo? Pronto. Então, o letramento matemático, ele vai trazer essa perspectiva tanto do professor quanto do estudante, certo? O professor, ele tem que ter a clareza de que o aluno, além de decodificar letras e números, deve pensar sobre as ações que realiza, que é o que é chamado de abstração reflexionante. E deve saber fazer, desfazer e refazer, quando for necessário. Então, é preciso compreender o que está fazendo. A perspectiva do letramento incorporada a uma visão mais ampla das práticas sociais de uso de matemática, relacionando-se com o uso mais abrangente e funcional dessa área do conhecimento, exige do estudante a capacidade de reconhecer e formular problemas matemáticos em variadas situações de sua vida. Então, veja, esse é o exemplo do pai de Regina, do meu pai e de muitos pais que vocês devem conhecer, de muitas mães costureiras, de muitas mulheres cozinheiras, né? Vocês vão se reconhecer nisso. É um uso funcional da matemática. Fabiola levantou a mão, pode falar. Então, eu fiquei me lembrando, assim, do conflito que há entre os alunos do segundo ano, que eu sou professora do segundo ano, e eles ainda não estão totalmente alfabetizados. Então, quando a gente tem uma avaliação externa, o drama que é quando esses meninos vão fazer uma avaliação sem a leitura do aplicador. Então, uma prova de matemática sem uma leitura para poder eles entenderem e trabalharem com os números é sempre um grande conflito, entendeu? Então, é por isso que eu, assim, estou trabalhando muito essa questão com eles para alfabetizar, porque não adianta a gente andar com a matemática só nas adições, subtrações e multiplicação, que no começo a gente está ainda no segundo ano, vai entrar com multiplicação de soma de parcelas iguais. Então, a gente tem que trabalhar essa leitura, porque o mundo, ele vai cobrar muito isso deles no futuro, né? Esse entendimento, essa lógica matemática que entrou, que eu acho importantíssima
para desenvolver o cognitivo do aluno não é só uma coisa dada, não. Você tem que pensar, tem que raciocinar, tem que trabalhar em cima dessa lógica para desenvolver mais ainda a inteligência dos meninos, né? O entendimento dos meninos. Isso mesmo, Fabíola, isso mesmo. Pronto. Aí, a partir dessa primeira conversa sobre a nossa compreensão e a nossa reflexão sobre a alfabetização, letramento, numeramento matemático, eu queria trazer alguns exemplos de práticas de leitura e escrita que podem ser exploradas nas aulas de matemática. Justamente aquilo que eu coloquei, vou colocar novamente os 2 pontos, né? A leitura e a escrita em matemática como algo que auxilia no processo de alfabetização em língua materna, mas também a leitura e a escrita de matemática como algo que tem como foco a compreensão da própria matemática. Então, uma das coisas que eu queria trazer são como a gente pode explorar os textos que aparecem nos livros didáticos. Porque o livro de matemática, você mesma falou aí, né, Fabíola? Que hoje os livros de matemática, eles são cada vez com mais texto. E é um critério no PNLD, dos livros que vocês vão receber dos anos iniciais, havia um critério que os livros didáticos de matemática, eles têm que potencializar a leitura e a escrita. É um critério de avaliação. Então, quando vocês estiverem com livros novos, vocês forem pegar livros novos dos anos iniciais de matemática, vocês vão ver muitas questões onde os alunos têm que escrever, onde os alunos precisam pesquisar extra e construir um texto. Vocês vão ver situações onde os alunos eles precisam repetir determinadas expressões, precisam responder por escrito, precisam ler alguns textos, porque faz parte do critério de avaliação do PNLD para os livros novos, justamente que os livros favoreçam a compreensão escrita e a compreensão leitora dos alunos. Então, vocês não vão encontrar livros que não tenham texto, que não tenham coisas para os alunos escreverem, para os alunos produzirem textos, para os alunos fazerem determinadas coisas. É um critério. Então, eu acho que isso atende um pouco eu vou chamar de angústia, Fabíola, nem sei se é, mas, assim, atende um pouco essa preocupação de Fabíola de dizer assim, como eu avanço nos cálculos numéricos ou na geometria se meus alunos não sabem ler e escrever? Aí a proposta é que se caminhe junto, alinhado e alinhado, né? As duas coisas. Por isso que a gente fala numa coisa chamada práticas interdisciplinares, que eu acho que é a palavra aí... Só um minutinho, só para eu concluir só essa reflexão, viu, Fabíola? Que as práticas interdisciplinares, eu posso usar uma aula de ciências para alfabetizar, eu posso usar uma aula de geografia para alfabetizar, eu posso usar uma aula de matemática para alfabetizar, eu não preciso deixar de dar ciências, ou deixar de dar geografia, ou história, ou matemática, porque eu só tenho que ensinar ele a ler e a escrever. Tá? Então, eu vou deixar a Fabíola falar, depois eu vou colocar os exemplos, e aí a gente só vai discutir depois dos exemplos, tá bom? Para não... Diga, Fabíola, por favor. Mas é justamente o que você falou que eu ia dizer. A interdisciplinaridade, ela faz parte não só da matemática com a língua portuguesa, mas ciências, os livros didáticos, ciência, geografia e história, eles estão vindo com a carga de alfabetização também muito grande. É maravilhoso, não é ruim não, é bom. É porque a gente tem que andar lado a lado, a língua portuguesa vai fazer parte pro resto da vida da gente, então tem que ser muito bem trabalhada. Isso, Fabíola. Existe uma coisa chamada agora Programa Nacional de Alfabetização, PNA. E aí esse documento do governo federal, ele rege também os critérios para a elaboração dos livros didáticos, dos currículos e etc. Então, é uma prerrogativa isso, né? Esse processo de leitura e escrita. Então, veja, quais são os textos que aparecem nos livros didáticos que podem ser aproveitados no processo de alfabetização? Textos de exposição ou de explicação. Quantas explicações? Porque
depende o modelo metodológico do livro, mas sempre tem lá uma explicação. Eu vou botar um exemplo daqui a pouco, que eu fiz um recorte de livro didático justamente para trazer como exemplo. As regras dos jogos, porque os livros didáticos de matemática também apresentam jogos. Jogos que são possíveis de serem feitos com os estudantes, sem muito recurso, que pode ser produzido com o professor, pelo professor, com o próprio aluno, e esses jogos, eles sempre vêm com regras, descrição de regras. Existem relatos históricos ou de divulgação científica. Aí, o que é preciso que o professor desenvolva? Estratégias de leitura. E aí, essas estratégias de leitura vão envolver o professor como aquele que lê para as crianças do primeiro ano, aquele professor que vai conduzir para ele acompanhar a leitura com o dedinho e parar naquela palavra que o professor vai marcar. Então, tem todas as técnicas, né, que na língua portuguesa vocês sabem, vocês aprendem aí nos cursos, todas as técnicas para desenvolver estratégias de leitura com crianças que não sabem ler ainda. Porque uma coisa é desenvolver a estratégia de leitura, outra coisa é decodificar as palavras. Então, eu posso desenvolver estratégias de leitura para potencializar a compreensão do texto, a compreensão da ideia que está no texto. Posso escolher uma palavra daquele texto para trabalhar a decodificação dela. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá certo? Então, dentre as variedades de gêneros textuais, é de especial interesse para o professor de matemática os enunciados dos problemas. Os enunciados dos problemas é o texto que o professor de matemática ele pode explorar de forma mais potencial, porque envolve atividade de investigação científica que remete ao fazer do matemático e de pesquisador de ciências. O interesse por enunciados de problemas justifica-se ainda pela constatação frequente, destacada por professores, de que as dificuldades envolvidas na resolução de problemas ocorrem em grande parte pelo fato de muitos alunos não conseguirem ler e identificar informações dos textos, mesmo ainda compreendê-los e interpretá-los. Então, veja aí, ratificando o que a gente já falou várias vezes. Aí eu trouxe para ilustrar essa questão dos textos do livro didático, eu trouxe um exemplo extraído de um livro de primeiro ano, APIS, APIS, aquele livro de matemática bem conhecido, acho que é da editora Moderna, a coleção APIS. Eu trouxe um recorte do primeiro ano, que é bem no comecinho do livro. Ele está trabalhando ali a contagem, né, o uso dos números, aí ele apresenta uma história. As crianças do primeiro ano possivelmente não vão saber ler sozinhas essa história, né? Mas aí você tem um texto com ilustração que o professor deve explorar com os estudantes. Então, se você vai trabalhar um texto, eu tenho que, essa semana, trabalhar um texto de língua portuguesa, um texto informativo, por que não pode ser esse texto que está no livro de matemática? Por que a minha aula de português, que seria a leitura de um texto, não pode ser esse texto do livro de matemática? Observa que está escrito em letra bastão, eu vou até ler, tá? A gente pode trabalhar com as crianças a identificação dos elementos textuais. Então, qual é o título desse texto? Qual é o título? O que é que você está vendo nessa imagem? Então, minha criança não sabe ler ainda, mas, olha, e aí, o que é que você está vendo nessa imagem? Eu estou vendo um homem com... Tem mais o quê? Tem 3 ovelhinhas, o que será que ele está fazendo e tal? Então, eu faço toda uma exploração da compreensão da imagem, porque este é um outro elemento textual, as figuras que aparecem nos livros didáticos. Como é que a imagem, que as figuras que estão no livro didático, elas podem potencializar a compreensão de um texto? Será que a figura que aparece é só um acessório, ou será que ela tem uma relação com o texto? Então, eu vou ler com vocês esse texto, eu gostaria que todo mundo acompanhasse. Veja, eu vou ler, eu vou
Eu sou a professora, todos os meus alunos estão com o livro didático aberto, e aí eu vou, vamos lá, vamos olhar essa figura. O que é que vocês estão vendo? Ah, é um homem, como é que ele está vestido? O que é que ele está usando? O que é que tem ao redor dele? Então, eu explorei toda essa imagem. Quantos? Tem ovelhinhas? Quantas tem? Vamos ver qual é o título desse. O título é esse que está mais destacado. Aí a gente diz, aí, representando quantidades. A minha aula de língua portuguesa pode ser somente decodificar, porque veja que eu não sou professora de português, eu sou professora de matemática, eu sou especialista no ensino de matemática, certo? Principalmente para os anos iniciais, mas eu sei que o professor dos anos iniciais, ele é um professor polivalente, que ele precisa, acima de tudo, não deveria ser acima de tudo, mas ele precisa principalmente alfabetizar. Então, representando quantidades. Eu posso trabalhar a decodificação dessas palavras. Eu posso ler esse texto, refletir com eles e escolher alguma coisa para eu trabalhar a decodificação, a escrita alfabética dele. Há muito tempo, eu como professora de matemática, de português, ali na minha sala, eu vou contar essa história com toda a minha empolgação. Há muito tempo, os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas, né? A gente já explorou ali a imagem, já viu que tem ovelhas, já viu que tem um pastor, podemos perguntar observa, quantas pedrinhas tem aí no cesto desse pastor? Quantas tem? 3, né? Quantas ovelhas tem? 3. Já começa por aí essa relação que o livro vai trazendo. Percebe que o bom livro didático, ele vai ter, a figura, ela não é um adendo, a figura, ela é um elemento que potencializa a compreensão da leitura. Então, há muito tempo, os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas. Aí a gente pode expandir, dizer assim, porque eles ainda não conheciam, não tinham os símbolos que a gente usa hoje, eles ainda não tinham papel para escrever, então tudo isso. Então, como é que eles faziam a contagem? Relacionavam cada pedrinha com uma ovelha, para cada ovelha uma pedrinha. Cada ovelha que se afastava, uma pedrinha era colocada em um cesto, olha aí o cesto na mão do pastor. Quando cada ovelha retornava, uma pedrinha era retirada do cesto. A gente pode até fazer a dramatização. Então, uma ovelhinha foi para lá, a gente tira a pedrinha. Eu estou trabalhando a leitura. Eu estou lendo, porque meu aluno não sabe ler ainda, mas eu estou lendo e eu estou trabalhando a interpretação, a compreensão desse texto. No fim do dia, se sobrassem pedrinhas no cesto, o pastor sabia que faltavam ovelhas. Esse é o contexto da história. O que ele precisa entender é como era que era feita a contagem. Agora, o que é que eu acho legal nesse exemplo que eu trouxe aí, extraído desse livro? Aí ele vai dizer assim, analise outras maneiras que também já foram usadas para representar quantidades. E aí ele vai apresentar ilustrações. Foram usadas marcas nos ossos ou em madeiras, eram usados gravetos, eram usados nós de corda. Eu estou trabalhando a compreensão leitora das crianças. Nesse osso aí, tem quantas marcas? Eita, eu fico esperando a resposta, como se a gente tivesse ao vivo. Assim, ao vivo a gente está, né? Mas, né? 3, não é, Fabíola? Quantos gravetos de madeira tem? 3 também. Me ajuda aí, Fabíola, pode abrir. Quantos nós na corda? 3 também. 3. E quantas ovelhas tem lá? 3. Por quê? Porque essas figuras, elas estão conversando entre si. Esse texto, ele tem uma razão de ser. Não é uma ilustração aleatória. É uma ilustração bem pensada. É uma ilustração que dialoga entre si. Aí ele vai e continua. Contorne as representações que indica a quantidade de ovelhas da cena anterior. Percebe? Que aí o próprio exercício 1 retoma o texto que está lá. Agora, crie mais uma maneira
maneira de representar esta quantidade, registrar e registra a seguir. Antes de passar para a Fabíola, eu queria retomar e dizer assim, ó, percebem como essa é uma leitura de um texto com compreensão e que também, quando ele diz no 2, agora crie mais uma maneira de representar essa quantidade e registra a seguir, ele está mandando produzir um texto a partir da compreensão dessa história que foi contada, a partir da compreensão das imagens, a partir de toda essa reflexão, ele diz, agora produza você essa quantidade. Fala, Fabíola. Olha, ontem eu participei de uma formação, né, do 2º ano, e, assim, é muito pertinente, de acordo com o que a gente vê nesses exercícios aqui, na explicação, a questão da leitura, no caso, só de imagens, porque a criança, quando você está explicando, mesmo que ela não lê esse texto que nós temos aqui, mas você explicando e ela relacionando a tua explicação às imagens que estão aparecendo, ela vai aprender com certeza. Até porque, no início, quando as crianças estão começando a fazer a contagem, elas usam os tracinhos, as bolinhas, né? Então, é todo o começo. E eu vi aqui que, realmente, quando a criança não sabe ler, o livro já vem trazendo essa opção aqui, do aprendizado através das imagens, né? Veja, Fabíola, tem outra coisa aí, veja bem. O que acontece é o seguinte, para estratégia de leitura, de compreensão leitora, não sei se vocês já estudaram sobre compreensão leitora, você ler com entonação, você conduzir a criança a passar o dedinho, a partir da entonação que o professor vai lendo, para ela entender onde começa uma palavra, onde termina, onde houve a pausa da vírgula, isso faz parte das estratégias de alfabetização. Então, por mais que ela seja capaz de responder a partir da compreensão da figura do pastor com as 3 pedrinhas e as 3 ovelhas, é preciso fazer a leitura com as crianças. É preciso ler esse texto. É preciso conduzir, por exemplo, vamos circular, vamos lá, onde será que aparece a palavra ovelha nesse texto? Onde aparece? Há muito tempo os pastores usavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas. Vamos circular a palavra ovelhas para cada ovelha. Olha aí, ovelha novamente apareceu. Então, vamos circular todas as vezes que aparecer a palavra ovelhas, nós vamos circular. Então, vamos escrever essa palavra ovelha no nosso caderno, no nosso papel, sei lá. Vamos escrever a palavra ovelha, vamos produzir essa ovelha, cobrindo essa ovelhinha que a tia trouxe aqui com papel, no desenho no papel, vamos cobrir essa ovelha com algodão, vamos fazer a nossa obra de arte, ou seja, você pode, a partir de uma atividade de matemática, explorar o processo de letramento em língua portuguesa, explorar a perspectiva interdisciplinar, tá? Eu trouxe um outro, leitura e escrita nas aulas de matemática, como um aporte para o processo de alfabetização e letramento, que foi aquelas 2 categorias que eu disse, né? Uma que eu vou trazer essa questão da leitura e escrita como um recurso que ajuda a alfabetização na língua materna, tá? Então, o que a gente pode fazer? A leitura em voz alta, o reconto, a recitação e produção escrita, sempre que oportuno, tanto em atividades de sala de aula, como propostas para casa. Tendo em vista que o professor dos anos iniciais geralmente é um professor polivalente, ou seja, que ensina todas as disciplinas da turma, ele pode promover reflexões que ajudem a ampliar o conhecimento alfabético dos estudantes na exploração das rimas. Aí eu vou trazer um outro exemplo agora. Exploração das rimas, nas poesias e parlendas apresentadas nos livros didáticos de matemática. E aí eu trago um outro exemplo, também ainda desse livro. Parlenda, vocês sabem, são rimas infantis que divertem, etc., muito comuns, né? Isso que se usa demais, se usa muito para alfabetização, justamente para trabalhar
consciência fonológica, né? Essa relação entre o som. Então, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar, né? Inglês. O 2, rima com arroz, o 4, rima com prato, o 6 com inglês, o 8 com biscoito, o 10 com pastéis. Então, assim, o professor é um livro de matemática, o assunto aí do livro de matemática é a sequência dos números, está trabalhando a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é um exemplo do primeiro ano. Eu não sei se tem professor de matemática dos anos finais, talvez não esteja se sentindo contemplado, né, na conversa, mas assim, depois eu vou trazer um exemplo um pouquinho mais à frente, um exemplo que contempla a matemática um pouco mais aprofundada, mas eu realmente peguei exemplos para pensar sobre esse processo de alfabetização. Então, assim, pode dividir a turma em grupo, escolher uma parlenda, escrever os versos em fichas, em cartazes, embaralhar essas fichas, pensar na sequência, colocar em ordem. Essa é uma delas, né? Porque 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar. Então, assim, pode-se trabalhar a sequência com as crianças, embaralhou, copiou, tal. Então, tem toda uma possibilidade de explorar rimas, poesias, parlendas que aparecem nos livros didáticos. Para a compreensão leitora, é preciso desenvolver 4 processos gerais, né? Que é localizar e retirar informação explícita de textos, fazer inferências diretas, interpretar e relacionar ideias e informações, analisar e avaliar conteúdos e elementos textuais. Para resolver um problema, para compreender o enunciado de um problema de matemática, é preciso que haja compreensão leitora. Mas, para além dos problemas, eu trouxe um outro exemplo que envolve a compreensão leitora e que envolve aquilo que Luciana ama, que são as práticas interdisciplinares. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma obra de arte. Esse foi de uma outra coleção, não foi da mesma, mas eu peguei esse exemplo porque eu achei ele bem interessante. Primeiro, por ele trabalhar com as formas geométricas, né? Você tem aí ilustrações. O quadro todo, ele é feito com figuras geométricas, ele é composto com figuras geométricas. Então, eu fico vendo, assim, a releitura, né? A reconstrução desse quadro, né? A professora disponibilizando quadrados, triângulos, círculos de vários tamanhos, triângulos de vários tamanhos, dizendo assim, vamos montar esse quadro. Já pensou que aula de matemática incrível, né? Que aula de geometria incrível, os alunos procurando a posição, né? Como é que eu vou posicionar esse triângulo, de modo que eu repita esse quadro. Então, o desenvolvimento do pensamento geométrico ali. Então, eu fico pensando, e ao mesmo tempo seria uma aula de artes, né? Porque pode trabalhar, por exemplo, que tipo de arte é essa? É de que tempo? Quais são as características, né? Mas o nosso foco aqui, nessa conversa nossa aqui, é a leitura. Então, que leitura eu posso fazer? Então, eu tenho aqui uma obra do pintor húngaro Victor Vasarely, que nasceu em 1908 e morreu em 1997. Então, uma primeira leitura que eu posso fazer é de compreender, identificar o nome desse autor, refletir o que é que significa quando aparece entre parênteses 1908, 1997. Esse primeiro número é o ano que ele nasceu, aqui o ano que ele morreu. Aí eu já vou para a matemática, eu digo, ele morreu com quantos anos? Vocês acham que ele morreu jovem? Vocês acham que ele viveu muito? Quantos anos ele viveu? Então eu já vou... Como era o nome dessa obra de arte? Qual o nome? Aí tá aqui, ó, o nome dela é Alfabeto, né? Vou chamar assim, né? Alfabeto ABC. Olha que legal, o nome dessa obra de arte é Alfabeto ABC e ela foi produzida em 1965. É um acrílico sobre tela. O que é que caracteriza um acrílico sobre tela? Né? Que tipo de obra de arte é essa? Qual é o tamanho dessa obra de arte? 103 centímetros por 87 centímetros.
e ela pertence a uma coleção particular, ou seja, é de uma pessoa. Então, eu posso ler as informações que aparecem numa obra de arte. Luciana pode me ajudar aí, pode dizer, na categorização de Ana May, isso que eu estou detalhando da obra de arte, como é que se encaixaria? Fala, Luciana. Essa seria uma obra abstrata, né, do tipo geométrico, uma abstração geométrica. Moderna, seria o período moderno, da arte moderna. E ele é o quê? Ele é húngaro, é? Húngaro, é. Um artista. Não conheço, muito bonita. Mas entraria nesse contexto da arte moderna, abstrata, estilo geométrico. Mas isso, Luciana, de fazer a leitura das características da obra, ou fazer uma pesquisa sobre o autor, eu esqueci o nome de Ana May, como é que ela chama? Peraí, Rosinaldo, seria a contextualização, né? Porque ela coloca a leitura de imagem, a contextualização, que é você ficar a par de todo o contexto, e um exemplo que você deu no início da criança tentar fazer a releitura seria o fazer artístico ou criação artística. Então, seria isso. Esse foi um dos exemplos, mas eu trouxe um outro exemplo ainda. Leitura e instruções de jogos e brincadeiras. É outro ambiente super favorável para desenvolver práticas de leitura e escrita. Veja que as regras de um jogo, ele é caracterizado no gênero textual instrucional, né? Porque ele tem regras que devem ser seguidas, assim como uma receita culinária também é do gênero instrucional. Então, veja, cada participante pode esconder em uma de suas mãos fechadas 1, 2, 3, 4 ou 5 palitos. Pode também ficar com a mão fechada e vazia. Então, assim, à medida que a leitura dessas regras potencializa a compreensão da regra, encaminha para jogar corretamente esse jogo, está se explorando o processo de leitura e escrita, né? Principalmente nesse caso, a leitura nas aulas de matemática. Quando seria a escrita, Rosinalda? Se, por exemplo, eu pedisse para ele justificar por que fulano, se jogar desse jeito, por que ele vai ganhar? Justifique. Aí essa justificativa entra naquele elemento que se chama argumentação. Porque no processo de letramento matemático é preciso também desenvolver a habilidade de argumentar das crianças, que é justificar por que ele acha que a resposta é daquele jeito ou não. Então, à medida que eu compreendo a regra de um jogo, que eu jogo o jogo, que eu simulo uma jogada e pergunto, e aí, quem ganhou, quem perdeu? Por que ganhou e por que perdeu? Eu estou estimulando aquilo que a gente chama de habilidade de argumentação, tá? Então, eu vou só aqui para fechar a ideia que eu estou colocando aqui. Esses exemplos que eu trouxe é a leitura e a escrita nas aulas de matemática como um aporte para o processo de alfabetização e letramento, certo? Então, alguns exemplos, veja, não estou dizendo que é só isso ou que é isso, exemplos de práticas de leitura e escrita que podem ser feitas nas aulas de matemática, que potencializam o processo de alfabetização e letramento na língua materna, em português. Aí eu trouxe o exemplo das parlendas, falei sobre a compreensão leitora, sobre a leitura de obra de artes, sobre a leitura de instruções de jogos e brincadeiras, e eu queria, nesse tópico, finalizar dizendo assim: exploração dos textos contidos em embalagem de atividades práticas é uma maneira de potenciar a leitura e a escrita. Criar um ambiente que favoreça a literacia numérica, que é uma outra expressão que está no PNA, que é a aproximação com os números que aparecem no nosso dia a dia, que aparecem na nossa vida. Então, trazendo para a sala de aula uma trilha numérica, um calendário, a rotina do dia e da semana, o relógio,
entre outros elementos de uso social que envolve a leitura e a compreensão de informações numéricas, que aí eu sei que isso vocês fazem, né? Já criam na sala de aula um ambiente que a gente chama numeralizador, um ambiente que aproxima a criança do número. E também uma lista com os nomes de todos os estudantes da turma, relacionando com informações numéricas sobre os mesmos, data de nascimento, peso, altura, o número de irmãos. Quando eu coloco isso, eu me lembro muito de Regina Lima, que faz demais isso nas formações e tal, já apresentou, inclusive, experiências como essa, a Regina depois fala. Mas eu queria trazer um outro tópico, que é a leitura e a escrita nas aulas de matemática, tendo o ensino de conteúdos matemáticos como foco. Eu também posso trabalhar a leitura e a escrita querendo ensinar matemática, sem ser a desculpa para alfabetizar, mas querendo ensinar matemática. Então, o que é que eu posso fazer, né? Eu posso explorar textos de diversos gêneros textuais, informativo, instrucional, por exemplo, a receita culinária. Então, eu posso trazer para a sala de aula uma receita culinária e eu trabalhar a partir daquela receita culinária problemas de multiplicação. Eu tenho, na receita, eu uso 2 copos de farinha de trigo para fazer um bolo para 5 pessoas. Se eu quiser fazer para 10 pessoas, quantos copos de farinha de trigo eu preciso? Em um bolo eu uso 3 ovos. Se eu quiser fazer 5 bolos, quantos ovos eu vou? Então, esse é um problema de proporcionalidade. Posso explorar as unidades de medida. Então, assim, a exploração de receita culinária, eu acho que é uma das atividades mais corriqueiras, mais comuns na prática de ensino de matemática, assim como as regras dos jogos também. Pode-se trabalhar a interpretação dos enunciados de problemas e formulação de problemas, que é o exemplo que eu vou colocar. A leitura de livros infantis, também é um exemplo que eu vou colocar. A leitura de informações em portadores de textos jornalísticos, a leitura e a produção de instruções de jogos e de brincadeiras. Aí eu trouxe um exemplo aqui. E nesse, tá, Fabíola? A gente pode até parar um pouquinho, que eu trouxe o exemplo. Veja que uma das questões, né, que vocês estão falando, que é muito saudável de pensar isso, como é que se trabalha a resolução de problemas com as crianças que não sabem ler, né? Como é que eu vou trabalhar um problema, um texto de um problema com a criança que não sabe ler ainda? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou meio... Sim. Tá ouvindo? Tá tudo ok? Sim? Olha, nesse livro tem um ícone que diz assim, atividade oral em grupo. Atividade oral e em grupo. Dito essa primeira frase, a gente volta para uma das primeiras afirmações que eu coloquei lá no início da minha apresentação. Vou fazer uma pergunta. Eu sou meio cruel assim nas minhas perguntas. O que é mais fácil para o professor? Colocar uma lista de exercício que o estudante vai sentar quietinho na banca dele e vai conseguir resolver, ou colocar um problema que vai demandar do professor uma atuação, uma ação. Se eu colocar um problema assim, com um desenhinho, que o aluno vai fazer um risco e ligar e resolver, ou uma continha simples que eu sei que ele vai fazer, ótimo, estou tranquila ali na minha aula. Mas, se eu realmente colocar um problema de leitura que vai demandar que eu leia mais de uma vez, que eu discuta grupo a grupo, que eu vá lá, né? Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? Aí você percebe como é desafiador a gente ser um professor que inova, um professor que se desafia ao mesmo tempo que desafia o estudante.
Porque à medida que eu proponho um desafio para o meu estudante, eu estou me desafiando também a fazer algo diferente, a fazer algo que vai me dar mais trabalho, a fazer algo que vai me dar mais trabalho, mas ao mesmo tempo que vai me levar a um resultado diferente daquele que eu venho tendo todos os dias e que eu não quero mais, que eu quero avançar. Compreende? E aí eu quero depois ouvir vocês, depois dessa minha fala, que eu fico assim, aguardando. Então, atividade oral em grupo. Converse, veja como é o exercício. Converse com os colegas para resolver o problema. Com uma garrafa cheia de água de coco, aí eu quero que a gente olhe para os desenhos que estão aqui do lado, tá? Com uma garrafa cheia de água de coco, olha aqui a garrafa, né? Está cheia de água de coco. Ana consegue encher exatamente 4 copos. Olha aqui, ó. Os 4 copos que Ana consegue encher. Vocês conseguem ver eu passando o mouse? Não. Não, né? Não. Não, eu tô vendo. Tá vendo passando o mouse? Tá. Ah, ótimo, então. Então, aqui, ó. Tá aqui a garrafa cheia de água de coco e os 4 copos, certo? Aí ele diz, Ana comprou 2 dessas garrafas. As 2 garrafas não estão desenhadas. Ele vai imaginar a outra garrafa. Ou ele vai desenhar a outra garrafa. Ana comprou 2 dessas garrafas de água de coco. Ela e suas amigas beberam 5 copos. Eu poderia ter não vou nem dizer agora, né? Elas beberam 5 copos. O que sobrou de água de coco dá para encher quantos copos? Olha só, né? Então, esse é um problema que envolve uma compreensão. Como é que a gente ajuda os nossos alunos a compreenderem esse problema? Dando a resposta logo? Não. A gente vai elaborar perguntas que levem eles a chegar. Então, vamos lá, vamos ver. Então, minha gente, vamos ler de novo. Vamos tentar entender esse problema. Os colegas, com uma garrafa cheia de água de coco, Ana consegue encher exatamente 4 copos. Tá aqui, a garrafa de água de coco e os 4 copos. Ana comprou 2 garrafas. Vamos desenhar a outra garrafa aqui que Ana comprou. Com essas 2 garrafas, ela poderia encher quantos copos? O que é que vocês acham? Com uma garrafa, ela enche 4 copos. Com 2 garrafas, ela enche quantos? Né? Aí, essa primeira pergunta aí está implícito um problema de proporcionalidade. É um problema de estrutura multiplicativa que envolve a proporcionalidade. Uma garrafa enche 4 copos. 2 garrafas enchem 8 copos. Elas e suas amigas beberam 5 copos. Eu tenho agora uma subtração. Eu tinha 8 copos e foram bebidos 5. Daqueles 8, tirou 5, certo? O que sobrou de água de coco dá para encher quantos copos? Então, assim, primeiro, vai se elaborando perguntas que levem os alunos a refletirem. Mas a pergunta principal é assim, qual é a pergunta que você precisa responder? Qual é a pergunta que o problema está fazendo? Quais são as hipóteses que você levanta sobre esse problema? Claro que eles talvez não desenhem, talvez eles não façam 2 vezes 4, eles não façam 8 menos 5, eles não façam nada disso, mas eles podem desenhar, eles podem fazer várias estratégias, desde que entendam o contexto. E o papel do professor é encaminhar essa leitura e compreensão de texto. Deixa eu ver aqui, teve uma coisa aqui no chat. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eu não consigo. O que é que não consegue, Luzinete? Se nós contextualizarmos na prática, levando as garrafas e os copos, fica o 10. Também pode ser, exatamente. Eu tenho até uma experiência assim com isso, rapidinho. Oi? Dá para ouvir? Dá, sim. Não, vai falar assim, levar as garrafas. Eu estou readaptada, eu não estou em sala.
Mas às vezes eu sou enxerida, né? Eu dou umas oficinas para os meninos. Aí eu acompanhei ano passado uma turma de 5º ano aqui em Paulista. Toda sexta-feira eu ficava de 8 às 10 com ele, trabalhando na oficina de matemática. Aí eu lembro que teve uma sexta-feira que eu planejei que eu ia fazer várias coisas, né? Peguei vários materiais na cozinha, abri o armário frente deles, peguei feijão, peguei as coisas para trabalhar com eles. Só que aí eu resolvi trabalhar primeiro com ele a questão da garrafa. Aí eu peguei uma garrafa de Guaraná de 2 litros e peguei aquelas caçulinhas pequenininhas, né? Aí eu enchi de água, já cheia de água de 2 litros, e fui trabalhar com ele a questão do volume, né? Aí falei até com ele assim, eu lembro, que uma mãe, para economizar dinheiro, ganhava pouco, o salário não dava, aí tinha os filhos, se fosse comprar a caçulinha para os meninos levar para a escola, ia sair caro. Ela percebeu, né, que se ela comprasse refrigerante de 2 litros e fosse colocar nas garrafinhas, ela ia acabar economizando. Aí eu falei com ele, será que é verdade? A gente foi debatendo, né? Aí fui peguei o preço do refrigerante, eu levei nesse dia o preço do refrigerante dos 2 pequenininhos. Aí eu fui conversando com ele sobre a questão de quantidade. Quantos filhos ela tinha, quantos refrigerantes ela tinha que comprar para passar a semana, né? Por dia, quantos queria gastar, quantos ml. Aí eles fizeram as costuras comigo, foram calculando, foram me dizendo. E aí depois a gente foi fazer a comparação com os preços. Quanto custava a caçulinha pequena, quanto custava o refrigerante grande. Aí nós trabalhamos tanto a questão do volume quanto a questão do preço. Depois de tudo isso, a gente pegou e foi de encher de fato, enchi as garrafinhas, peguei o funil, enchi a garrafinha com ele para poder ver. Eu sei que essa história dessas garrafinhas rendeu tanto, que eu passei as 2 horas só trabalhando com eles, questão de preço e de volume, eles me dando outras situações, que eu nem consegui trabalhar com feijão e com arroz que estava do lado, ficou para um outro encontro. Mas foi muito bom. Aí, quando estava quase encerrando, daí, eu não fiz conta nenhuma, só eles que faziam, eu me falando. Eu perguntava se eles concordavam, aí um fazia a conta, o outro fazia se era verdade ou não. Aí, quando estava quase acabando o encontro, aí eu tinha a Rose. E a senhora não vai dar aula hoje para a gente, não? Mas foi muito bom, o encontro foi muito bom, só com as garrafinhas, foi ótimo. Pronto, exatamente. As crianças, os nossos estudantes, eles são espetaculares, né? Eles têm muitas ideias, tem muito potencial, a gente precisa mesmo explorar esse potencial deles. Eu vou, no meu planejamento era para eu terminar de 3h30 para deixar a gente conversar, mas só que como está conversando ao longo, eu acho que vou terminar depois, um pouco depois, mas é até às 16 e pouco, né? Pronto. Aí o outro exemplo que eu queria trazer é da leitura e interpretação de livros infantis, que é outra possibilidade muito legal de explorar leitura e escrita nas aulas de matemática. Aí eu selecionei, eu não sei se vocês têm aí em Paulista, porque na verdade já faz tempo esse projeto, são os livros dos acervos complementares, que são aqueles livros que foram distribuídos pelo MEC, que deveria ficar em cada sala de aula, né, ter uma mini biblioteca com livros infantis para as crianças lerem. Foi muito explorado durante o PENAIC, quem participou do PENAIC também já deve conhecer, ó. Até esse que eu trouxe aqui, ele tem o selo do PNLD aqui, ó, do FNDE, porque é um projeto institucional. Então, existem vários livros, porque aí tem várias categorizações de livros, né? Tem os livros de literatura, tem os livros paradidáticos e tem os livros infantis que foram pensados com a finalidade de trabalhar conceitos e conteúdos, mas que necessariamente não são paradidáticos. Eles são de histórias, geralmente fábulas, né? Porque as fábulas, a gente sabe que o que caracteriza uma fábula são livros que têm significado moral, né? Os animais falam, né? Os elementos da natureza têm fala, têm personalidade e têm um fundo moral. Então, eu trouxe 2 exemplos. Um é esse que eu acho muito lindo, que é Quem Vai Ficar com Pêssego, que é um livro que trabalha a comparação de grandezas sem medida. Eu não trouxe o livro todo, logicamente, eu trouxe um extratozinho, né? Trabalha grandeza e medida, né, Regina? Havia um grande pêssego maduro, que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? O enredo da história é essa, né? Que havia um pêssego, o pêssego maduro, que era muito gostoso, que parecia delicioso,
e os animais da floresta, eles vão disputar para ver quem fica com o pêssego. E nessa disputa de ficar com o pêssego, eles vão comparar diversas grandezas. Eles comparam o comprimento, principalmente comprimento. Eles comparam o comprimento, eles comparam a massa. Essas duas, na verdade. E no fim desse livro, ele vai trazer bem claro lá, bem explícito, que esse é o conteúdo matemático que está sendo trabalhado. Então, você tem um livro de literatura infantil, um livro infantil com fundo moral, que pode ser explorado na perspectiva interdisciplinar demais. Porque a gente pode, se eu fosse perguntar aqui, o que a gente pode explorar com esse livro? Vocês iam me dizer os tipos de animais, as classificações dos animais, o tipo de alimentação dos animais, tudo isso. De língua portuguesa, posso trabalhar os adjetivos, os substantivos, etc. Mas o meu foco aqui é matemática, né? Eu quero dizer para vocês que esse é um livro que pode ser explorado, pode ser lido com o objetivo de explorar conteúdo estritamente matemático. Então, a girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante, a lagarta inquieta, todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: que tal o mais alto de nós? Se o mais alto de nós ficasse com o pêssego. Então, quando ela diz o mais alto, ela está ali colocando em voga, né, a comparação de comprimentos. Agora, o que é interessante é que ela diz o mais alto porque ela é a mais alta. Então, assim, uma das coisas que eu gosto dessa história é como a gente pode refletir sobre esse egoísmo desses animais, porque cada um só quer ser comparado com o atributo que ele é melhor. Então, o que é mais alto quer se comparar pela maior altura, o que tem a maior orelha quer se comparar pelo maior comprimento, pela maior orelha. Quem tem a boca maior quer se comparar pela boca maior. Então, assim, é um pouco, né? E aí eu não vou nem dizer quem é que come esse pêssego no final, né? Não vale subir alguma coisa para ficar mais alta. A cauda também não conta. Olha eles aí, e aqui vê a árvore toda marcadinha para servir de... E aí eu pulei esse livro, que eu não ia trazer todo, logicamente, eu pulei para a última página, coloquei assim: por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira, a lagarta dizendo. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Então, essa página aí é uma ordenação de comprimentos do menor para o maior, ordenação de massa, de peso, né? Ele chama peso, mas é peso e massa. Nos anos iniciais ainda é possível chamar de peso sem problema nenhum. Então, do menor para o maior, e tem também do maior para o menor. Então, assim, esse é um livro de uma exploração de conceito matemático muito rica. Comparação de comprimentos sem medida, comparação de massa, ordenação. Então, além de explorar a grandeza, ainda explora a questão da seriação e etc. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de orelha, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Então, são os argumentos que a lagartinha vai trazendo. Vocês acham quem ficou com esse pêssego? Eu não vou nem dizer. Alguém já conhecia esse livro? Eu, professora, já trabalhei com meus alunos. Tu não vale, Regina, tu não vale, que tu sabe tudo isso que eu estou dizendo, tu já sabe. Então, olha, o outro livro que eu trouxe é um livro também de Nilson José Machado, que é um autor brasileiro, inclusive autor de livros de matemática para os anos finais, por isso, que é um livrinho também muito conhecido, chamado O Pirulito do Pato. Nesse livro, o objeto de conhecimento matemático é a fração. Então, é um livro, esse tu não conhece, Regina? Então, o Patudino... Não? O pirulito do pato. O Patudino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. E esse eu gosto porque... Eu gosto de todos, na verdade, mas esse daí, ele chama atenção porque esse é um livro, sabe, Cadê Fabíola e todas as outras. Esse é um livro de alfabetização, porque, vê, Patudino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Aí você tem uma rima, você tem o pato, o pito
né? Você tem o pato e o pito. Quem alfabetiza sabe que aí você pode trabalhar a troca das sílabas, trabalhar todo o processo de decodificação, dino, pito, rima com pirulito, né? Pito, rima com... Então, assim, o pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos. A mamãe pata disse mansinho: Lino e Dino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O pato Dino, que fez então? Deu palito para o seu irmão. Entende? A mãe disse, um ganhou um pirulito, aí a mãe disse, vocês vão ter que dividir esse pirulito. Aí, eu divido, você fica com o palito e eu fico com o pirulito. Disse a mamãe pata, seu Vivaldino, não é assim, pobre do Lino, divida ao meio, sem truque algum, uma metade para cada um. Meio e metade, percebe? E aí a história vai seguindo. Dino já ia até cortando, quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mamãe pata, chamada Choca, nada cordata, e trouxe o filho, que bem chatinho, falou, eu quero um pedacinho. Bom, e aí vai tendo que dividir cada vez mais esse pirulito, vai dividindo o pirulito, e vai contextualizando tudinho. Aí, no fim, o livro vai perguntar assim, todos ganharam partes iguais? Se não, respondam, quem ganhou mais? Agora, uma para encerrar, esta é difícil de acertar. E o patozinho, quanto levou? 1/3, 1/4, 1/5 ou... E eu vou encaminhando a minha fala para o final, perguntando assim a vocês. E então, diante dessas coisas que a gente conversou hoje, vocês acham que é possível, que pode ter práticas de leitura e escrita nas aulas de matemática? Será que existe potencial para que a gente possa desenvolver estratégias de leitura, hábitos de leitura, de interpretação de texto, de produção de texto, dentro desse cenário que a gente vive hoje, né, de crianças que passaram esse tempo de pandemia, etc. Então, eu queria terminar, só tem 2 slidezinhos só para a gente encerrar a apresentação, aí eu vou tirar a apresentação para que a gente possa conversar. Eu ouvi de vocês também, eu quero também ouvir de vocês, que outras estratégias de leitura e de escrita vocês acham que podem ser utilizadas nas aulas de matemática, e ouvir um pouco de vocês sobre as coisas que eu apresentei, né? Hoje eu não vou ler o livro todo, vou deixar, vocês vão ficar com a gravação, depois vocês podem até ver a história do texto. Só isso aqui para encerrar nessa leiturazinha. Quem é que sabe dar a resposta? Alguém duvida? Faça uma aposta. Dou uma pista e com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Onde? Em um cesto. Quem respondeu é isto? Um cestozinho comeu. Aí, veja, aí já tem outra aula de matemática. Cesto com C e cesto com S, né? Já dá uma aula toda de matemática. Aliás, língua portuguesa. O pato Dino e o pato Chato ganharam 1/3 do pirulito cada um. O pato Lino dividiu sua parte com o patozinho. Para descobrir que parte coube ao patozinho e ao pato Lino, observe o desenho abaixo. Então, tem toda aí uma fração com o significado parte todo, e depois você tem aí uma divisão de fração que foi 1/3 dividido em 2 partes, cada um ficou com 1/6. E é isso aí, minha gente, eu agradeço a vocês por essa oportunidade de conversar com vocês, de trazer essas reflexões. Vou encerrar o compartilhamento para que a gente possa aproveitar esse restante de tempo, debatendo, conversando, ouvindo vocês, as experiências de vocês e a percepção de vocês sobre as coisas que eu trouxe hoje aqui para a gente. Quem quiser, faça um printzinho para a gente.